Do nosso lado direito, um artista que admira a beleza perpétua do tempo, e para ele essa é sua definição de arte. Estamos falando do Sasori. E do lado esquerdo, aquele que afirma que a verdadeira arte está em um único momento de explosão, o artista Deidara. Esses dois são parceiros da Katsuki, e ambos são grandes artistas. Porém, no vídeo de hoje, nós iremos descobrir quem ganharia em um combate. E caso você esteja se perguntando o porquê do vídeo, o motivo é simplesmente porque o Deidara afirmou que era mais fraco que o Sasori, porém, muita gente duvida dessa afirmação. Para tirar a limpo, vamos realizar essa batalha. E lembrando que esse vídeo foi escolhido por vocês na aba comunidade. Se você não votou, é porque você ainda não é inscrito no canal. Então já se inscreve e vem para a aba comunidade que a gente agora vai sempre ficar escolhendo os próximos vídeos por lá. E se você quiser escolher, é só colar por lá. E dito isso, bora começar o vídeo. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada participante, começando pelo Sasori. O Sasori era um Nukenin da Vila da Areia e que antes de sua partida criou várias marionetes, como a Formiga Negra e o Corvo. Porém, isso não foi o bastante, e o Sasori passou a produzir marionetes humanas e assim perpetuando a sua arte. Dentre as marionetes humanas, as que mais ganham destaque é o Hiruko, que é a marionete na qual o Sasori sempre se aloca, e também o terceiro Kazekage, que ficou conhecido por sua areia de ferro. Já o Deidara era um Nukenin da Vila Oculta da Pedra e que dominava uma habilidade única de criar pequenos explosivos em forma de animais, como aves, dragões e até aranhas. Usando uma argila especial, o Deidara conseguia infundir o seu chakra da Kekkei Genkai de Bakuton e assim gerar explosões. Muita gente não sabe, mas sim, os poderes do Deidara são a Kekkei Genkai. Mas enfim, o Deidara divide seu poder por níveis de explosões, na qual vai do C0 até o C4. E a rápida e única explosão de cada ataque é o que o Deidara considera como a arte suprema. Estilos de luta. O Sasori é um usuário de marionetes, e em geral, esses lutadores têm a fraqueza de ficar exposto e com sua defesa aberta a contra-ataques, como a gente viu ainda no clássico na luta do Kankuro. Porém, o Sasori cautela isso facilmente, ficando dentro do Hiruko, onde ele fica extremamente protegido e ainda pode desferir seus melhores ataques. O estilo de luta do Sasori é de curto e médio alcance, onde basicamente ele vai tentar vencer o inimigo de duas formas. A primeira forma seria o envenenamento, seja por gás ou por cortes, e a segunda forma seria na base da areia de ferro. Já o Deidara é um combatente de média a longo alcance, onde na maioria das vezes ele prefere sobrevoar a região e manter os ataques do alto e fora do raio de alcance de seus inimigos, o que gera problema para a maioria dos inimigos. Habilidades especiais. Embora o Sasori tenha o terceiro Kazekage, a sua verdadeira habilidade especial é o próprio corpo, e também virou uma marionete. O verdadeiro segredo dessa técnica é que o Sasori só será derrotado se seu núcleo for comprometido, do contrário, ele não pode ser verdadeiramente vencido. Além do corpo principal ter a habilidade de voo e conseguir lançar poderosas rajadas de fogo e poderosas rajadas de água. E não podemos esquecer também da arma secreta do Sasori, que é um exército de marionetes no qual ele comanda de uma só vez. Já o Deidara tem duas habilidades especiais. A primeira é o C4, que na prática são pequenas microbombas totalmente imperceptíveis a olho nu e que destrói as células do inimigo por dentro, e assim derrota ele praticamente instantaneamente. E a segunda habilidade especial é o C0, onde o Deidara se auto-sacrifica e gera uma explosão com um raio de 10 km e manda tudo pelos ares. E agora que a gente já relembrou o principal de cada um, vamos pro combate. E a primeira pergunta que a gente tem que responder, e que vocês já comentaram muito em outros vídeos do Deidara, é se ele conseguiria ativar o pássaro dele e voar antes de ser atingido, ou ele seria pego pelo ataque das marionetes logo de cara e não teria nem luta. E bem, o Deidara já mostrou mais de uma vez que para ele ativar o seu pássaro de voo, ele é extremamente rápido. Além disso, embora ele seja um lutador de longo alcance, ele ainda assim mostrou ter um desempenho a curto alcance formidável. Por exemplo, contra o Sasuke, o Obito não teve reação ao desviar do ataque do Sasuke. Já o Deidara conseguiu reagir e esquivar com tranquilidade. Contra o time Gai, o Deidara travou uma intensa batalha contra um time especializado em Taijutsu. Lembrando, isso foi logo após o Deidara ter uma luta intensa com o Kazekage e perder um braço, ajudar na extração do Shukaku e em seguida perder outro braço pro Kakashi. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda desempenhou muito bem contra um time especialista em Taijutsu e estando sem nenhum dos braços. E sim, a luta é canônica, pois ela também existe no mangá. A diferença é que no anime ela foi um pouquinho estendida. Mas enfim, o mero feito do Deidara reagir ao Sasuke já é mais que suficiente para garantir que o Deidara conseguiria desviar de qualquer ataque das marionetes. E isso porque até mesmo em momentos onde a Tio não estava controlando a Sakura, ela ainda assim conseguia reagir e desviar das marionetes. E a Sakura de eventos futuros não conseguia reagir ao Sasuke. Na verdade, ninguém ali conseguiu. O Yamato ficou surpreso com a velocidade do Sasuke. E a Sakura, mesmo estando olhando fixamente pro Sasuke, não conseguiu ver ele chegando. Ela piscou e ele já estava lá.
e o Deidara conseguiu reagir a uma investida desse mesmo Sasuke, que a Sakura nem conseguia enxergar. Então esse papo que o Deidara seria pego antes de alçar o voo não cola. A Sakura do começo do Shippuden conseguia reagir às marionetes, logo o Deidara, que mostrou ser várias vezes mais rápido, também conseguiria. E simplesmente ao estabelecer que o Deidara consegue levantar voo, a gente já descarta a possibilidade do Sasori lutar com o Hiruko. Isso porque a maior parte dos ataques do Hiruko são de curto alcance e alguns de médio, porém nada que seja efetivo contra o Deidara. Então o mais provável é que o Sasori escolhesse usar o Kazekage logo de início, pois esse sim tem um alcance maior com a sua areia de ferro. No entanto, o Sasori conseguiria pegar o Deidara com a areia de ferro? E a resposta é, com certeza, não. Como foi visto na luta contra o Gaara, o Deidara consegue voar extremamente rápido. E mesmo o Gaara usando o campo de batalha a favor, ele ainda teve muita dificuldade em conseguir acompanhar o Deidara. E isso em uma situação onde a vantagem deveria ser pro Gaara. Em outras palavras, só com a areia de ferro, o Sasori não conseguiria emboscar e pegar o Deidara como o Gaara fez, pois o Gaara tinha vantagem do campo e ainda assim teve extrema dificuldade. E sem essa vantagem, o Sasori não passaria nem perto de encurralar o Deidara como o Gaara fez para conseguir o prender. Mas se ficou alguma dúvida, é só você lembrar que tanto a areia de ouro como a areia de ferro são muito mais pesadas que a areia comum, que é a areia que o Gaara estava usando, e isso é confirmado no anime. E na verdade nem precisa, todo mundo sabe que ouro e ferro são mais pesados que a areia comum, então não existe margem para retruque aqui, é uma certeza absoluta, a areia não conseguiria acompanhar e nem pegar o Deidara. E bem, se você for insistente, você com certeza vai falar desse episódio, onde Deidara é acertado justamente pela areia de ferro, mesmo enquanto estava voando. E você deve pensar, ué, mas tu não falou que era impossível? E bem, nessa ocasião em específico, Deidara não estava lutando. O Sasori deixa claro que queria lutar sozinho, e exatamente por isso Deidara vai pro céu para não se meter na luta. Então, quando o Kazekage do Tensei acerta a areia de ferro no Deidara, foi simplesmente porque o Deidara não estava lutando, ele estava distraído. Ele foi pego de surpresa, e por isso foi acertado. Mas em um combate real, a areia não tem a menor chance de acertar, por ser muito mais lenta que a areia do Gaara, na qual o Deidara estava dando baile. Sendo assim, o que resta pro Sasori é usar o corpo principal e atacar o Deidara com um exército de marionetes, e também com o jato de água e o jato de fogo. Porém, os jatos seriam inúteis, pois o Deidara pode sair do alcance deles com muita facilidade. O Sasori até mostrou a habilidade de voo, porém de forma muito limitada, sendo que ele nem ao menos conseguiu chegar a Chiyoba antes que a Sakura o puxasse, mostrando que ele era extremamente lento. Já o Deidara cortava os céus fugindo da areia do Gaara, até mesmo da areia principal, que é bem mais rápida do que a areia do campo de batalha que o Gaara estava usando. E essa areia principal é rápida o suficiente para conseguir defender a Amaterasu, então no ar a vantagem de certeza também seria do Deidara, pois ele mostrou muito mais velocidade e agilidade voando. Por outro lado, o C1, C2 seriam completamente inúteis no Sasori, pois o nível de explosão é muito baixo. Já o C4 também seria completamente inútil, pois o Sasori é uma marionete e não respira, além de não ter células para ele destruir. Então essas habilidades seriam completamente inúteis no Sasori. Mas e aí, quem sairia vitorioso? E o vitorioso de hoje, sem sombra de dúvida, seria o Deidara. Galera, pode ser surpresa para alguns que estavam apegados à fala do Deidara de que o Sasori era mais forte. Porém, se você entende o básico de batalhas em Naruto, esse resultado era meio óbvio. O Sasori não tem formas reais de vencer o Deidara. Se o Sasori usar o Hiruko, ou a areia de ferro, ou até um exército, pro Deidara se livrar disso é muito fácil. Ele só precisa sair do alcance voando. O único meio do Sasori contra-atacar isso é com a areia de ferro, mas como eu mostrei, a areia é muito lenta, então não alcançaria o Deidara. A segunda forma é o próprio Sasori, com seu próprio corpo, sair voando. Porém, ele também é muito lento, muito limitado, em comparação ao Deidara. Sendo assim, o Sasori é incapaz de gerar dano ao inimigo. Já pro Deidara é algo básico, ele só precisa tomar altitude suficiente e lançar um C3. Pode ser um exército de marionete ou até o Hiruko. Nenhum tem resistência para resistir a um C3, que consegue varrer do mapa uma vila inteira e seus habitantes. E nada impede que o Deidara solte mais de um C3. Contra o Gaara, o Deidara não podia eliminar o Jinchuriki, e por isso ele pegou leve. Mas em uma luta séria, ele não tem por que se segurar. Você pode até achar que o Sasori poderia se defender com areia de ferro, mas adivinha, a fraqueza da areia de ferro é justamente o calor, e o C3 é uma enorme explosão, então é basicamente um counter da areia de ferro. E com um ou dois C3, o Deidara venceria destruindo o núcleo do Sasori. E o mais roubado é que o Deidara nem precisa saber do núcleo, porque mesmo assim o núcleo ainda iria de base na explosão. Ah, Geek, mas e a fala do Deidara ser mais forte? E bem, o Deidara só estava tentando
tentando convencer o Kakashi que o Sasori era mais forte para ficar sozinho com Naruto. E por isso ele diz no mangá que o Sasori era mais forte. O anime deixa isso ainda mais claro quando o Sasori volta a bater nessa tecla, perguntando se a Sakura e a Chio dariam conta do Sasori sozinhas, porque ele queria que o Kakashi ficasse com elas para ele capturar o Naruto sozinho. E o Kakashi percebeu o plano dele. Então quando o Deidara fala que o Sasori era mais forte, ele só estava tentando influenciar o Kakashi a deixar o Naruto sozinho. E ele não falou aquilo de fato porque o Sasori era mais forte. E bem, se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então já pense na ideia de se inscrever para receber mais conteúdos como esse. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!